capítulo 12 de Eclesiastes. A palavra de Deus diz assim, ó, lembra do teu Criador, enquanto há vigor. Lembra do teu Criador enquanto você tem força. Porque senão vem os dias maus e você dirá que não tem nenhuma alegria com os dias de vida que lhe faltam. Aí no final ele vai dizer, olha, porque Deus há de trazer à tona todas as coisas, todas as obras, tanto as boas quanto as ruins. Quando nós pensamos nesse texto, nós lembramos que quem escreveu foi Salomão falando com Israel. Quem era Salomão? Um dos homens mais sábios da face da terra. Um dos homens mais ricos da face da terra. Um homem filho do rei Davi, segundo o coração de Deus. E ele fala para com Israel, lembra do teu Criador enquanto você tem vigor. Enquanto você tem força. Porque virá os dias maus. E vindo os dias maus, você vai dizer que não tem nenhuma alegria. Que não tem nenhum contentamento com os dias de vida que lhe faltam. E Salomão, ele fecha um livro, já no final da sua carreira, ele escreve 3 livros, ele escreve Cantares na força, no seu vigor, depois ele escreve Provérbios de Salomão, e aí ele vai escrever Eclesiastes já no final da sua carreira, e ele traz esse assunto para Israel. Se fosse uma pessoa leiga, uma pessoa que não tivesse experiência com Deus, a gente poderia ter mesmo ter uma certa dúvida, mas não, era uma pessoa que teve experiência com Deus. Então, meu querido, minha querida, século 21, parece que Salomão sabia que viria essa Covid. E essa Covid, ela nos dá 5 estágios. O terceiro estágio é uma intubação. A intubação perde as forças. A intubação, no terceiro estágio da Covid-19, o homem já não tem mais força. Até mesmo para confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Porque Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 10 e no versículo 32. Todos aqueles que me confessaram aqui na terra perante o homem, eu confessarei ele perante o Pai que está no céu. O 33, mas todos que me negaram aqui na terra perante o homem, eu negarei ele perante o Pai que está no céu. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, diz 10 e 13, se com a tua boca confessar e no teu coração crê que Deus enviou Jesus, todos que invocar serão salvos. Meu amigo, minha amiga, você tem me ouvido quase 2 décadas. E você me ouve aqui todos os dias, nesse período das 11 às 2, sempre falando a mesma coisa. Parece até taxativo. Mas isso é o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Porque Deus não abre mão de você. Deus, ele não abre mão da sua família. Você e a sua família é projeto de Deus. Deus não comprou você com preço de prata, nem com preço de ouro. Deus comprou você com o sangue carmesim de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso essa luta de Deus por você, ele não desiste. É tão provável que as Escrituras diz, João 3,16, que Deus amou de tal maneira
enviou seu Filho amado Jesus Cristo para salvar todos quanto crê. Você crê no Cristo. E quando você crê no Cristo, no Filho de Deus, Atos dos Apóstolos 16:31, crê no Senhor Jesus e está salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e está salvo tu e a tua casa. Porque a tua casa, a tua família, a tua vida é projeto de Deus, independente de circunstância. Lembra do teu Criador enquanto você tem vigor. Porque vem os dias maus. E um desses dias maus é a morte. E da morte ninguém se escapa. A morte é processo para todos. Eu passarei pela morte. Eu estou condenado à morte. E você que está nos ouvindo está condenado à morte. Vamos morrer. Só tem uma fórmula de nós se escaparmos da morte. É João 5:24. Duas afirmações. Eu afirmo, na verdade, de acordo com a versão, todos que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele próprio falou com propriedade própria, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai Deus sem passar por Ele. Ele como porta a pessoa. Eu já estou passando para meu companheiro, ele vai falar mais um pouco, porque eu falo todos os dias, né? E ele está começando aqui um trabalho. Deus falou com ele que ele deveria dar sair para fora. A igreja é isso. Ide por todo mundo. Marcos 16. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Por que isso, irmão? Porque o homem já está condenado. Não é que o homem vai ser condenado. O homem já está condenado. Então o homem precisa crer no Cristo para tirar ele dessa condenação. Todo homem. 3:23, Epístola de Paulo aos Romanos. Todos pecaram. Todos estão instituídos da glória de Deus. Não tem nenhum homem inexcusável diante de Deus. Todos somos culpados. Todos vamos morrer. Todos passaremos pelo processo da morte. Só se escapa da morte se estiver debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Porque ele veio em João 10, e 10 na parte baixa do versículo. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não é prazer de Deus esta mortandade que está aí. Não, de forma alguma. Não é Deus, não é Satanás, não é. É permissão, né? É permissão de Deus. Mas isso é o homem. Gálatas 6:7. Não errais. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta, isso ele colhe. O homem planta na carne, o 8:7, ele colhe corrupção. O homem planta no espírito, colhe vida eterna. Meu querido, minha querida, você que tem nos ouvido e que está nos ouvindo nesse início de tarde, ou nessa tarde, lembra do teu Criador, enquanto você tem vigor. Porque os dias mal vêm, os dias mal baterá na porta. Oh, aleluia! E um deles é a morte. Porque a morte, o processo de morte é para todos. Tem alguns que dizem que morreu, acabou. Outros dizem que até morrendo vai reencarnar em alguém. Outros dizem que morrendo vai ficar vagando. Outros dizem que morrendo vai para o fogo do purgatório. E que no fogo do purgatório vai se purificar. Não, meu querido, não. O único sangue que tem poder para purificar o homem do pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse sim tem poder para libertar o homem, para tirar o homem da escravidão, para tirar o homem do pecado, porque esse pecado, segundo Isaías 59:1-2, eis que as mãos de Deus não estão encolhidas que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado que não possa ouvir, mas que os nossos pecados, as nossas iniquidades nos separam nós de Deus. O Espírito de Deus que não se engana está falando comigo aqui, que você tem dito que Deus não lembra de você.
Deus lembra de você sim. Deus lembra de você sim. Deus não esquece de você. Isaías disse que pode uma mãe carregar um filho no seu ventre durante 9 meses. E é lícito que esta mãe que carrega esta criança durante 9 meses esquece desse filho. Mas jamais Deus esquece de um dos seus. Jamais Deus esquece de você. Jamais Deus abre mão de você. Depende de você tomar uma atitude, porque Deus comigo, Ele é Deus. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua família. Independente de circunstância. É que o homem nunca quer fazer um exame de consciência. E há uma necessidade do homem se examinar a si mesmo, a si próprio. Assim como aquele menino de Lucas 15:18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra. Não sou digno de ser chamado de seu filho, mas faça de mim, nem que seja um dos seus trabalhadores. O Senhor Deus não esqueceu você, querido. O Senhor Deus não abandonou você. O Senhor Deus não deixou você de maneira nenhuma. O Senhor Deus não deixa nós. Ai de mim, ai de você, se não fosse a misericórdia de Deus. As Escrituras dizem que de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. As Escrituras dizem que se não fosse a misericórdia de Deus, o adversário já tinha nos tragado vivo. Ai de mim, ai de você, se não fosse a misericórdia de Deus. E a maior misericórdia de Deus para cá, aleluia! A maior misericórdia de Deus para a humanidade é o seu Filho amado, Jesus Cristo. Não existe outra misericórdia tamanha. Meu querido, minha querida, e a misericórdia de Deus quer nos cobrir nesta manhã, aqui na Lauro Gomes, quer mudar a nossa história. Não que você não vai ter mais luta, não é isso que eu estou dizendo. Porque no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer também. Ei, meu querido, minha querida, é tempo de nós olharmos para o cenário, olhar para o pano de fundo, filho contra pai, pai contra filho, guerra, peste. Você está vendo o cenário? Você está vendo os meios de comunicação? Você está vendo aí a situação, 16 milhões de pessoas desempregadas, aproximadamente quase 1.000 pessoas morrendo diariamente. Já morreu mais gente. Já chegaram mesmo aí a 3.000 pessoas com Covid morrendo diariamente. Meu amigo, não sejamos nós tão negligentes de deixar uma salvação de tão perto escapar das nossas mãos. Jesus está voltando, meu companheiro falou aqui, que Jesus está voltando, e é verdade. Porque as Escrituras estão apontando para isso. Assim como foi nos dias de Noé, quando aquela geração perversa, aquela geração adulta, e o Senhor Deus trouxe o dilúvio como fórmula de juízo para aquela geração perversa. Quando nós olhamos para a geração de Noé, quando olhamos para a geração de Sodoma e Gomorra, e olhamos para essa geração, nós podemos tirar uma conclusão da volta do Filho de Deus para buscar sua igreja. A geração se corrompeu, a geração está corrompida. O pecado distanciou o homem de Deus, afastou o homem de Deus lá no jardim do Éden. Mas Deus proveu o livramento lá no jardim do Éden também, no Gênesis, no 3:15. E da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça de Satanás. Veio o Filho de Deus, através da nossa irmã Maria, uma jovem virgem, e o anjo apareceu para ela e disse que dela sairia um que livraria Israel da escravidão, do pecado. Veio o Cristo. Nós matamos, nós somos assassinos, nós levamos o Cristo à morte de cruz, matamos o Cristo, e se não se arrependermos, seremos condenados, porque já estamos condenados por causa da morte do Cristo. Eu não sei se você ouviu
o que eu vou te dizer aqui. Mas eu vi a igreja, que igreja? Igreja, eu e você, batendo palma pela morte daquele Lázaro que matou uma família com 4 pessoas. E a igreja, eu e você, batendo palma, porque aquele moço tomou 130 e poucos tiros, 38 tiros, pregou nele, e todos batiam palma. E eu vendo aquilo, eu fiquei indignado, chamei minha esposa e falei, olha a igreja batendo palma, porque mataram Lázaro. Porque Lázaro é um assassino que matou 4 pessoas. E eu olhei para minha esposa e falei para minha esposa qual a diferença de Lázaro para mim e para você diante do Deus Criador. Lázaro matou uma família com 4 pessoas e teve a oportunidade de se arrepender. Tinha aproximadamente 500 policiais dando oportunidade para ele, e Lázaro não pegou a oportunidade. Mas você que é assassino, nós que somos assassinos, nós que matamos Jesus, Jesus está dando oportunidade para nós nos convertermos, porque nós matamos o Cristo, porque nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. A morte de cruz que era para mim, o sofrimento que era para mim, que era para você. Jesus foi entregue na cruz do Calvário, se tornou maldito, se tornou amaldiçoado. E você, picudo, hoje aqui, Jesus te dando oportunidade. Você é assassino, por ter levado Jesus para a cruz do Calvário e deixando essa oportunidade passar. A morte pode bater na porta ainda hoje, e a morte batendo na porta ainda hoje não tem como justificar diante de Deus que você nunca ouviu falar do livramento, que você não ouviu falar do Filho de Deus, daquele que pode tirar você da morte, daquele que pode nos tirar da morte. Nós, como os assassinos, se nós nos convertermos, nós vamos para o inferno. O inferno existe. Deus não quer que o homem vá para o inferno. Deus quer que o homem se converta e viva. Deus não quer que o homem morra. Deus quer que o homem se converta e viva. Convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos, porque chegou até vocês o reino de Deus. Não deixe, meu querido, minha querida, esta oportunidade passar, porque senão depois nós vamos só se lamentar. Depois segue-se o juízo final. O homem foi ordenado a morrer uma vez só, e depois segue-se o juízo final. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, 33 de Ezequiel e 11, ele está dizendo que o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio, que o perverso se converta e viva. Não é prazer de Deus que o homem morra, é prazer de Deus que o homem viva. Agora, para o homem viver, o homem precisa de Jesus. Então fica aí com esta palavra, fica aí com esta palavra, e que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Eu vou passar para o meu companheiro, e ele vai dar mais fazer um comentário das Escrituras, da sua vida e da minha vida. Mas nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Precisamos guardar a palavra para não pecar contra o Senhor Deus. Salmo de número 119, verso 11. Escondi a tua palavra dentro de mim para não pecar contra ti. Davi, segundo o coração de Deus, ele está dizendo que escondeu a palavra. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe essa oportunidade passar. Vem, companheiro. Por favor, senhor. Eu saio em dia, tá bom? Por favor. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso querido irmão evangelista. Está pregando aqui a palavra de Deus para o coração de vocês, para os nossos corações. Meus queridos irmãos, nós vemos uma coisa que o mundo está passando. Alguém pode dizer que por si, como está escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim, na verdade isso aconteceu, isso já aconteceu. Porém, o Senhor Jesus Cristo fez uma promessa para nós. Eu vou ler aqui um texto sagrado para nós meditar sobre ele. Se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Mensagem à igreja de Filadélfia, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras,
E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém o pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Aqui está uma promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Que diante da igreja o Senhor pôs uma porta aberta. Que porta é essa? Ele mesmo é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará as pastagens. Essa porta é o próprio Senhor Jesus Cristo. E pode aumentar o pecado, pode aumentar a injustiça, pode aumentar a iniquidade na terra. Mas porém, enquanto o Senhor Jesus não tirar esse povo da terra, a igreja ainda está aqui clamando, porque esta porta está aberta. E hoje está aqui o convite, não meu, não do nosso irmão que está aqui, mas do Senhor Jesus Cristo, para que você entre por estas portas. A porta da graça de Deus, a porta que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos dar vida, e esta oportunidade hoje se encontra aberta. A porta está aberta para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, glorificar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Essa porta permanecerá até o dia que Ele aparecer nas nuvens, até o dia que Ele descer com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Oração? Tá, espera um pouquinho. Amém, meus queridos? Abençoa, Pai, esse homem. Em nome de Jesus Cristo. Tu conhece, meu Pai, o profundo da alma dele. Tu sabe o que ele está passando. Todo o mal que está causando sobre a vida desse homem, nós o repreendemos agora, em nome de Jesus. Todos os espíritos de depressão, de angústia, todos os espíritos que vêm arrancando a alegria desse homem, caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos este homem, e a atenção de Deus esteja sobre a cabeça dele. Pai, dai alegria para ele, espírito de oração, porque está tendo necessidade. E o Senhor é fiel para aliviar a sua alma, aliviar o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Depressão é mentira. O Senhor tira do espírito. Não há depressão, entendeu? Depressão não é coisa porque Jesus não é remédio, intoxica, morre, você como a vida. Você não quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus salvar a sua alma. Sai daqui liberto. Se você se pegar para Jesus, você arranca isso aí que é mais dele, não é ele. Ele está vivo, isso aí é coisa da idolatria. A idolatria não traz princípio. Deus não agrada. Se você quiser, eu chamo de Molina e faz uma oração. Se você, Deus entra na sua vida, tem uma hora que você quiser. Ele entra na sua vida. Mas também eu fico cachaceiro da sua vida. Todo ano, até agora deve lavar. O médico deve conversar com ele. Ele é como ele. A fé é mais de um ano, essa fé mais de 8 anos. Você não me deixou de ficar, você me ficou aqui. Mas quando nós queremos Deus, não há nada melhor que nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele porque você não está de Deus, é um filho, eu não quero
toda enfermidade, toda opressão, toda decepção, toda obra de machucaria, de bruxaria, e me ajuda a despedir. Eu Senhor Deus, e da vitória. Aleluia, aleluia, Glória a Deus. Está aí, né, meu irmão? Mais um servo de Deus. Ele mesmo se aproximou de nós e pediu para que nós orássemos por ele. Ele queria confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bom, meus irmãos. Glórias a Deus. O inimigo não está de brincadeira. O inimigo, ele quer arrastar as almas para o inferno. Mas como nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse 3, o Senhor Jesus pôs uma porta aberta, que é a igreja. A igreja é uma porta aberta, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a porta. Glórias a Deus. Para que ninguém venha dizer que a gente está falando ao contrário. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. E sendo Ele a cabeça da igreja, Ele se torna sendo a porta que colocou na terra, para que nós possa entrar e sair e achar paz, tranquilidade, achar o Senhor, o seu Espírito, porque Ele liberta de depressão, Ele liberta de enfermidades. Se você crê, o Senhor Jesus Cristo, Ele te liberta. Só basta você confessar, você crê o nome dEle, e Ele te dará a vitória. Glórias a Deus. Como estávamos falando aqui, hoje nós temos esta oportunidade, porque a porta ainda está aberta, mas sabemos que um dia essa porta vai se fechar, e quando ela se fechar, não tem mais a oportunidade, acabou. E essa porta se fechará na vinda do Senhor Jesus Cristo, que será logo em breve. A palavra de Deus diz que o fim vem, o fim vem, o fim vem. O fim de todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Malaquias que passará um fogo nessa terra, que não sobrará nem raiz e nem ramos dessa geração. Portanto, o Senhor o destruirá como fez com Sodoma e Gomorra, como fez com o mundo antigo, no tempo de Noé. Assim será também com este mundo, com esta geração. Não vão permanecer se escarnecendo de Deus para a eternidade. Mas o tempo do fim está chegando, e o Senhor Jesus Cristo está alertando você hoje. Entre por esta porta. Entre por esta porta que é Jesus Cristo, para que você possa salvar a sua alma, ter o direito de vida eterna. Porque caso contrário, meu irmão, caso contrário, a Bíblia diz que Deus não perdoou nem os anjos, mas antes os lançou-os no inferno, em cadeias, presos, em prisões eternas. Quanto mais essa geração que hoje anda pecando, bebendo, fumando, jogando, fazendo a própria vontade, na idolatria, o Senhor também não o perdoará, porque está escrito que Jesus Cristo veio para salvar, porém, salvar aqueles que lhe obedecem. A salvação é para aqueles que lhe obedecem. Aquele que não obedece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não há nada garantido para ele. Mas para você que hoje tem essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de consertar os seus caminhos, porque o Senhor Jesus Cristo não tardará. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quantas pessoas que afastaram da igreja por causa de escândalo, se afastaram da igreja, se afastaram de Jesus, não querem mais saber de voltar.
O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém pode chegar a Deus a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, você que afastou do caminho do Senhor, volte para Jesus. Eu não estou mandando você, nem pedindo para você voltar para uma placa de igreja, para uma denominação, mas voltar para Jesus Cristo. Voltar para uma igreja viva, que somos nós. Nós somos a igreja do Senhor na terra. E enquanto essa igreja estiver na terra, o Senhor Jesus está operando milagre, operando libertação, operando maravilhas no meio do seu povo. Glórias a Deus. Venha fazer parte, irmão, venha fazer parte da salvação, fazer parte, glórias a Deus, do reino dos céus. É o convite do Senhor Jesus Cristo para você nesta tarde, para que você possa fazer parte do reino dos céus.